Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite a quem nos ouve, nos escuta e nos assiste pela TV Líder do Vale, no programa Conexões de Vida, estreando o podcast da TV Líder do Vale aí, a convite do Claudemir, o alemão. Estamos estreando hoje o programa Conexões de Vida e estreando também, né, o podcast na TV Líder do Vale. Com grande satisfação, com grande prazer, nós conversamos, eu e o alemão, de um modelo de programa diferente, né? Um modelo de programa que contribuísse com a sociedade sapucaense, leopondense e qualquer lugar que assistisse no YouTube, né, um podcast desse estilo. E pensamos em fazer um podcast voltado para mostrar a trajetória de pessoas que fizeram diferente, que romperam obstáculos, que construíram histórias bonitas, né, que poderão deixar legados, ensinamentos para outras pessoas. Falar de momentos difíceis, de superação de dificuldades, de força, de resistência, de resiliência, de persistência. E, coincidentemente, trouxe um cara que representa quase tudo isso. Se não tudo, eu diria, o meu amigo Geraldo Sena, né, sargento da brigada, aposentado, que hoje é um velejador e escritor e pode passar para a gente que está aqui ligado no podcast, insights, experiências, uma história de vida incrível. Obrigado, Geraldo Sena. Para mim, sempre sargento Sena, trabalhamos juntos na Brigada de Sapucaia por muitos anos. Aprendi muito contigo já no policiamento, aprendi muito contigo lendo os teus dois livros, que por sinal estão autografados. O primeiro eu comprei em 2013, tive o prazer de ser autografado. E o segundo, na pandemia, comprei também ali na Hora do Guaíba, né? Foi ali. Exato. Obrigado por estar aqui comigo nesse primeiro programa. Obrigado por atender o nosso convite da TV Líder do Vale e do programa Conexões de Vida. E a ideia de fato é essa: conectar vidas e passar experiências da tua vida para outras pessoas que estão nos ouvindo. E dizer que é uma satisfação para mim estar podendo compartilhar contigo isso. Bom, Ferrari. Casado com a Janaí, pai do Matheus Júlio e genro da Brenda. É isso? Matheus Júlio e genro da Brenda, que tem te ajudado muito. Eu vi que ela deu um insight bom no teu site lá. Já está publicado os livros lá para vender. Parabéns a Brenda. É isso, tem que estar no mundo digital. As tuas histórias, o mundo tem que conhecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que imensa satisfação estar aqui. Ferrari, muito obrigado. E que seja o primeiro programa de muitos, né? Porque tu merece. Há muito que eu te acompanho, cara. Tu é um cara que dá brilho a essa nossa cidade de Sapucaí, né? Que luta. Sena, te agradeço pela presença, mas quem tem que falar, eu é de ti. Eu falar bem de ti e do teu trabalho, que é as tuas obras, né? Tu foi sargento durante 28 anos e meio na brigada, mais um ano e meio de exército. Com 12 anos veio para Sapucaia do Sul. Isso. E depois de 30 anos trabalhando, se aposentou na brigada. Quem se aposenta vai para reserva remunerada e passou a velejar, né? Conta um pouco dessa história antes do livro. Como é que foi essa virada de chave? Você considera essa virada de chave na tua vida? Deixar o policiamento, segurança pública e velejar, né? A gente acha que águas tranquilas, mas nem tanto. Conta essa virada de chave para nós aí. Isso para mim foi algo espetacular, né? Eu já falo no primeiro livro que eu sou neto de pescador, Garopaba. Eles pescavam com barcos a velas, na época não tinha barco a motor, então o meu avô e os pescadores de Garopaba pescavam com barcos a vela. Aí meu pai, com 16 anos, já embarcou, né, nessa vida de pescador. E minha mãe, de Garopaba também. Então, os dois Catarinas se encontraram aqui em Porto Alegre. Os dois do estado vizinho se encontraram aqui. De Garopaba. Só coincidência isso. Isso. Minha mãe ali, enfermeira, auxiliar de enfermeira no Cristo Redentor. E meu pai, como todo Catarina, veio tentar a vida aqui. Saiu um pouco do mar, né? Veio tentar a vida aqui. Daí eu nasci. Tu é de Porto Alegre, então? No Hospital Cristo Redentor, nascido no Sarandi. Né? E batizado na igreja São Geraldo, na Farrapos. São Geraldo, portanto, por isso que é meu nome, Geraldo Sena, em função, em homenagem a São Geraldo. Daí,
Com 2 anos de idade, meu pai não aguentou mais. Meu pai era do mar, né? Meu pai tentou os trabalhos por aqui e a lida dele era o mar. Não aguentou mais, me lembro até hoje. Eu me lembro não, porque eu era criança, né? Mas meu pai, As histórias dele. voltamos lá, então em Garopaba, de criança, era aldeia Garopaba na época de 70, né? Garopaba era uma aldeia. Sim. Então eu me criei com o dinheiro da pesca, eu me criei dentro dos barcos. Nós não tínhamos carrinhos de como as crianças têm, carrinho de pau, né? Eram barcos de lata que nós fazíamos, e naqueles barquinhos de lata pedaços de rede, então, e quando dava os mau tempo, né, que os barcos não conseguiam sair, os filhos dos pescadores ficavam dentro dos ranchos ali incomodando, né? Então, eles ficavam ali trabalhando, preparando as redes, e nós em volta. Então, eu me criei assim até os 12 anos também. A minha primeira escola foi em Garopaba, a minha primeira professora, a professora Naldina. Naldina, minha primeira professora. Depois eu fui para Imbituba, morei em Imbituba. Então, até que idade tu teve esse contato próximo com o mar, até com a água? Aos 12 anos. Eu vou contar uma coisa para vocês que Marcou muito. Como eu sou sapucaia. Vim para cá com uns 12 anos para Sapucaia, acostumado no mar, em Imbituba, Garopaba. Como foi difícil sair do mar. Para vocês terem uma ideia, ninguém pode rir aí, hein? Eu rodei 3 anos na 4ª série, cara, acredita? 3 anos na 4ª série. Olha ali, ó, eu sou o mais veterano da escola Vila Prado. Escola Vila Prado, eu fiz 3 vezes. Me explica essa história, explica para nós. Explica pelo seguinte, eu senti como uma criança, criado naquele mar lá, quando eu vim para cá, esse calor, chegava o mês de outubro, eu tenho vergonha de falar assim perto das crianças, né? Sim. Chegava o mês de outubro, eu largava os cadernos e ia lá pro carioca, pro pesqueiro. Sempre teve essa paixão, né? Sim. E sabe que a filosofia explica muito bem isso, né? Especialmente a filosofia estoica, que é o estoicismo, do logos, né? O homem, ele tem que viver segundo o seu logos, ou seja, a sua relação com o universo. E quando ele faz isso, ele vive com toda a potência, né? É o teu caso com o mar, né? Com a água, né? Então, foi isso aí. Fui seguindo, daí com 15 anos já consegui um trabalho. Na época nós trabalhávamos cedo, né? 15 anos trabalhando, daí terminei. Aí entrei, fui pro exército, né? Fui pro exército. Né? Fui com 18 anos. Aqui em Sapucaia? Eu servi em São Leopoldo, né? Eu fui artilheiro da artilharia pesada, 16 GAC. C1, né? De obuseiro, né? Atirador de obuseiro 155 paga com ouvido. Ótima né? coisa. Paga com E aí, brigada militar em seguida. Em seguida. Né? Mas sempre aquela paixão Sim. pela água. Foi mergulhador, né? Fui. Na brigada. Tu ainda é mergulhador, na verdade? Sou. Aí na brigada militar as coisas melhoraram. Aqui não foi fácil, a minha adolescência não foi fácil para cá. Aqui não foi fácil mesmo, né? Ali na Piratini, né? Não foi fácil, né? Aí na brigada as coisas melhoraram, tá? Melhoraram porque eu já tinha um emprego melhor. Sim. Aí eu já comecei a comprar meus aparelhos de mergulho, comprei todo ele na página dos artigos esportivos da Zero Hora. Que legal. E daí eu já comecei porque o meu pai, ele gostava muito de levar os mergulhadores para pescar nas ilhas lá dos corais. Quando era criança, tu era criança. Exatamente, meu pai falava muito. Isso. Eu com 12 anos já tinha máscara de mergulho e nadava com meu pai, meu pai me ensinava a mergulhar, entende? Então já era um peixinho ali, né? Aí já comecei a fazer já começava a ir nas excursões da antiga Dirceu Silva, de Porto Alegre. Fiz um curso CMAS lá, com brevet, né? Sim. E ia para bombinhas, eu conseguia 3 vezes no ano ir mergulhar, porque só no inverno, no verão era muito caro, né? Vamos retomar aqui a história. Tu entrou na brigada militar, depois de ter servido do exército, e casou nesse período, já estava casado? Ah, sim. Daí eu sou casado com a Janaí há 30 anos, né? Aí... O teu sorriso relata o amor que tu sente por ela. Quando tu falou dela, teu sorriso abriu, assim. A Janaí, ela não aparece, sabe? É aquela pessoa que ela não gosta muito de notoriedade, sabe? Não gosta. E eu sempre fiz isso. Não sei porque eu sempre, desde o tempo como policial, o policial ele tem que proteger a família dele. Ele não pode expor muito, né?
Então ela, mas sempre que... Casou nesse período, então, que entrou na brigada, casou com ela. Exatamente. Conheceu ela. Conheci, casei. Eu lembro quando eu estava entrando na brigada, em 98, eu estava fazendo os testes físicos, eu ia lá pro Curachique treinar lá, e eu encontrava, eventualmente, tu e a tua esposa lá também, né? Isso há 25 anos mais ou menos. Isso. Né? Então, a família é importante nesse processo, porque as pessoas... Pô, o cara escreveu 2 livros, veleja horas, dias, semanas, meses. O cara não é casado, não tem família. Ao contrário, né? Ao contrário. Ao contrário. Não, né? Na hora que nós vamos falar agora sobre velas, muita gente pensa que eu não tenho família. Exatamente, queria que tu falasse isso, muita né? gente pensa que eu não tenho casa, né? Sim. Mas eu entendo isso aí como perfeito, porque a minha série de navegação, ela é forte. Eu pego um barco aqui, levo lá, pego um lá, trago aqui. Claro que eu não Às sou um vezes velejador de mundo. Sim. Eu não sou um velejador de mundo. Muitos até, às vezes, um velejador de mundo, ele dá uma volta de 2, 3 anos no mundo e depois ele dá uma parada. Eu sou um velejador quase que regional, mas nesses 10 anos, né, de vela, são 12 anos, 12 anos, é constante as minhas velejadas. Então, E a compreensão da família é importante, a participação da família, eu vejo que todos participam contigo sempre, sim, né, Senna? Sim, quando eram crianças, mais ainda. Hoje cada um tem sua... Sim. Mas estão sempre comigo. A Brenda, que tu falou. Eu vou em muitos lugares que não tem internet. Estou embarcado, não tem internet. As pessoas às vezes querem um livro, as pessoas querem uma informação. E fica lá no ar. Eu não respondo ninguém lá no Face, Instagram. Isso dá a impressão que eu sou um cara arrogante, que eu sou um cara que... Não é isso. Então, hoje ela... Vocês podem ver, ela fez até uma página de... né? Sim, eu vi, muito e legal. Ela... A página é simplesmentevelejar.com.br, é isso? Isso. Simplesmentevelejar.com.br. Você pode entrar lá e adquirir o livro. Isso. E quando eu mando notícia para casa, ela já fala, avisa o Senna aí que tem pessoas que tem um senhor que precisa de uma informação referente a um barco, e eu prontamente, na primeira internet lá, eu já atendo essa pessoa sempre com muita disposição. Senna, vamos lá que temos muitos temas para abordar aqui. Queria explorar bastante a sua experiência com a água, com a lagoa, né? Que a lagoa é Lagoa Guaíba, né? Lago Guaíba, chama. As pessoas falam Rio Guaíba, mas é Lago Guaíba, na verdade, né? Essa é uma história polêmica, complicada, né? Difícil de entender, né? Mas uns chamam de rio, outros lago. Mas a tônica aqui, Senna, é a tua obra, né? Deixar para os ouvintes, né, a tua experiência de ter um sonho, né, ter um desejo e realizá-lo. Não só realizá-lo como velejador, mas escrever e inspirar muitas pessoas a fazer isso. Conta para nós a primeira obra tua, como é que foi e qual foi o teu dilema. É bom as pessoas saberem o teu dilema de lutar com problemas, né, barreiras, talvez que tu tenha criado, e dizer que não deveria escrever, tendo em vista que tinham pessoas muito mais experientes que tu e não tinham escrito. Tu ficou meio preocupado em escrever e escreveu. Mesmo assim, venceu esse medo e escreveu. Conta essa história do primeiro livro e qual foi os obstáculos. Cara, o primeiro livro é assim, eu tinha esse sonho de velejar, mas eu tive que trabalhar, tive que comprar minha casa, tive que criar meus filhos, né? Quando eu consegui velejar, eu estava nativa. Eu não estava aposentado ainda. Eu estava já nativa, faltando lá uns... Preparando para se aposentar. Preparando. Tá. E, inclusive, agora vamos entrar um pouco na parte dos policiais, né? Que é a questão de saúde mental. Sim. A questão da nossa qualidade de vida. Porque eu vou falar assim, o policial... eu vou falar, eu fui sempre de rua, eu fui cara de linha de frente. Linha de frente. Então, chega um momento que quando tu chega ali na época de veterano, que tu vai te aposentar, tu tem que haver uma desaceleração. E tu começou nesse processo velejando. Isso aqui foi minha cura. Sim. Isso aqui foi minha cura. Então, quando eu entrei, que eu consegui ir comecei a fazer as pesquisas e fui para o Sava, por isso que eu tenho muito carinho, pelo Sava Clube. O Sava Clube Porto Alegre me recebeu tão bem. Era um clube pequeno, nas minhas condições, né, sabe? Então ali eu consegui comprar meu veleirinho, né? E comecei a navegar, mas eu sempre fui apaixonado por escrever. Então,
Eu tinha já muitas coisas escritas, né? Era um sonho escrever também. E eu disse, mas eu não, eu tinha que escrever um livro, sabe? Sobre... A coisa me encantou tanto. Que tá passando todas as imagens aqui, ó. Aos poucos, o alemão tá passando ali, ó. Tua história, isso, esses... Eu trabalhei de pirata também, por último agora, tava Ah, trabalhando volta de pirata. aqui. Tá. O sonho, então, de escrever. Escrever também. É. Aí, mas só quando tu entra no mundo náutico, e quando tu entra no ninho estranho, existe alguma resistência, existe alguma dificuldade. Por quê? Só tem uma coisa. Poder aquisitivo. Eu estava no meu limite ali, de comprar um barquinho pequeno. Então tu entra num lugar, tu não comparando, mas tu vê que as pessoas tinham bem mais condições do que tu. Sim. E tanto material quanto preparação pessoal também. Eu não consegui terminar minha faculdade. Eu tentei 5 anos terminar minha faculdade e não consegui. Não consegui. Mas lá tu conversava com os velejadores que me ensinaram, né? Fulano de tal, doutor. Fulano de tal, engenheiro. Do meu lado tinha um delegado. Todos com seus barquinhos, né? Não me menosprezando, mas tu via, tu entende? Que o carinho deles e aquele ambiente era tão saudável, cara. Era tão saudável. Ali todos esqueciam de suas profissões, de seus problemas. Nosso assunto ali era vento, era guaíba, era água, era barco. Aí tu começa a velejar e tem a ideia de escrever as experiências na água, é isso? Eu queria, tinha muita gente que eu queria Era um sonho teu. um sonho, e tinha muita gente que eu queria trazer para velejar. E existia uma barreira, que tipo assim, o velejador é elite, né? Eu quis mostrar que não. E enfrentou Inclusive barreiras, as capas dos meus livros, do primeiro livro, isso aqui é um slick, é o barco mais barato que tem. Só que é o barco mais barato e é o favorito do Paul McCartney. Ele adora velejar, que é o Sunfish, que é um slick aqui, nos Estados Unidos é o Sunfish. Dá pra dizer então que a primeira barreira que tu teve que vencer para poder velejar e escrever foi uma barreira mental que te criava medos, obstáculos que na realidade não existiam. Não existiam. Tu que criava isso na tua mente. Exatamente. Porque é isso que eu comecei a me resolver. Porque a pior coisa que pode existir é um pobre marginalizar um rico. Sim. Né? Isso aí... Tu criar distância. Onde, de fato, nesse caso não existia. Não existia. Só que tinha uma coisa. E as pessoas ali, meus amigos, nós ficamos muitos amigos, e, cara, os caras escreviam muito bem. Cara, eu cito... O que está sentado nessa mesa conversando contigo, por favor, não vai achar que eu sou o top, que eu sou o velejador 01. Eu sou um velejador médio. Sim. Os amigos Saviano, outros clubes. Cara, tem cara que veleja ali há 30, 40 anos. Entende? Então, aqueles caras que me ensinaram, estavam comigo, foram os que mais me apoiaram quando eu dei a ideia que eu ia escrever um livro. Mas conta essa história, quando tu escreveu o livro, publicou, tu não dormiu à noite. Não dormi. Conta essa história aí. Não dormi. Quando eu escrevi esse livro, que eu publiquei, cara, me deu assim, ó. Eu vou dar uma ideia. O meu editor, Estevão Reifonta... Meu amigão, um abraço, Estevão. Não entende nada de barco. O Estevão não sabe o que é a proa e o que é a popa. O Estevão, ele é um... Cara, ele é espetacular. Jornalista. Sim, escritor, maravilhoso, maravilhoso. Mas ele... Então, o que ele dizia, o Estevão? Sena, tá pronto o teu trabalho, tudo. E foi difícil para ele, o primeiro livro, porque algumas linguagens, coisas e tal, ele não entendia. Muito técnicas. Porque era fora da área dele. Sim. E um dia ele me disse, já no meio do trabalho, Sena, os escritores lá, os teus amigos velejadores mais velhos, têm que fazer vista a esse trabalho. Porque pode ter coisa errada. Sim, o Estevão preocupado, né? O Estevão preocupado. Com a técnica, né? Sim, isso aí tu pode cometer erros, isso aí pode te comprometer, a minha editora. Claro. E eu disse, Estevão, o primeiro livro foi meio queixo duro. Uhum. Eu não vou dar o livro para ninguém. É isso aqui. Coragem, bateu no peito. Não, foi. Mas eu fui até abraçar o fim, as consequências. Me claro, deu imagino. muito medo.
e me deu medo mesmo. Mas daí, Como é que foi depois que publicou o livro? cara, Como é que foi a a recepção? aceitação do pessoal, a Feira do Livro lá de 2013 foi assim, ó, muita gente, sabe? Na época eu também estava nativa, foi bem divulgada, sabe? Sim, sim. Cara, e Então eu aquilo fiquei tudo que tu aguardando construiu não passava de um medo teu meu. que não se representava na verdade. Isso. E aí que eu digo, muitas pessoas elas não vão atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, muitas vezes porque criam medos que não existem. Pode ser palpáveis, mas a coragem é enfrentar o medo. A coragem, Senna, tu fala melhor do que eu, tem horas e horas de mar. A coragem não é não ter medo, mas sim enfrentar os seus medos e Enfrentar. seguir em frente, né? E seguir em frente. Espetacular. Para dar um exemplo, o segundo livro, cada capítulo desse, que tinha um barco diferente, que eu estava levando para um lado ou para o outro, que tem aqui, Sim. esse aqui, eu entreguei o capítulo para quem estava comigo, como companheiro, Sim. como tripulante, leu. O cara leu isso aqui. O cara leu, olhou, porque pouca coisa foi mudada, mas alguns diziam, não, você não... Tu te lembra de tal coisa que aconteceu? E o pessoal também fala assim, mas Senna, como é que tu consegue escrever? Tu não vejo tu anotando, tu guarda tudo isso aí na cabeça. Aí algum detalhe que a gente discutia assim sobre vento, alguma coisa Sim. assim, né? Aí um detalhe, muita pouca mudança, assim, entendeu? Sim. Mas daí já ficou mais tranquilo. O segundo, o primeiro é Eu 2013. tive mais revisão em 2020. O primeiro é 2013, né? Esse é o primeiro. E o segundo é de 2020? 20, só que 2020 era forte na pandemia. A pandemia, para mim, eu já andava assim isolado, né, no isolamento ali, velejando, e eu não senti muito. A pandemia, para mim, não mudou muito para um velejador a pandemia, né? Mas só que daí a Feira do Livro não era virtual, Sim, não tinha. não tinha. Aí ano passado, que seria de 21, né, para lançar, aí ano passado a questão política, né? Cara, eu passei 7 anos na Lagoa dos Patos e eu vi as pessoas tão nervosas, independe de partido, depende do que for, eu vi as coisas tão nervosas, e eu dei uma olhada assim na feira superficial, eu senti assim, não vou botar meu livro aqui. Nada a ver, não aconteceu nada. Sim. Mas, cara, é meu Sim, único a intuição momento. tua. Meu único momento de entregar ali o meu trabalho é aquele, eu vou fazer ano que vem. E fiz isso. Esse ano, e fui até agraciado, assim, algo espetacular que eu não esperava pela TV. Sim, para quem não viu ontem na R7, o Senna foi entrevistado na Feira do Livro, não? Pela R7, depois saiu o nível nacional tua entrevista, muito bacana, contando um pouco da tua experiência com a obra, né? Com o Velejar. Mas eu li os 2 livros, achei maravilhosos, os 2 livros. E sabe que a riqueza do teu livro, quem for comprar ele vai entender isso, é que tu conhece lugares que eu jamais iria se não tivesse lido o teu livro. Um deles é Ilha Barba Negra, né? Que é, pelas histórias que tu conta, é um lugar incrível, né? Conta Incrível. um pouquinho essa experiência de velejar e encontrar esses lugares que dificilmente alguém irá, se não seja pelo barco, porque não chega lá se for com o barco, com o veleiro, né? Só Como é de que é o Barba Negra? Como é que é a Ilha do Presídio, por exemplo? A Ilha do Barba Negra é uma, né? Essa Ilha do Barba Negra, ali na Lagoa dos É Patos. a Lagoa dos Patos, É a nosso Triângulo das Bermudas ali, né? É uma ilha espetacular. Quantas vezes tu já foi lá? Várias vezes. Mais de né? 10? Sim. É a base, né? A Ilha do Barba Negra ali é espetacular. É uma ilha, assim, ó, que ela tem uma característica de ter baixios, bancos de areia, Sim. né? Então, os barcos, digamos assim, maiores, que tem quilha mais aprofundada, não consegue nessa ilha. Sim. Ou dá uma volta muito grande, mas mesmo assim não consegue a aproximação que tem que ser. Ela tem a característica de aceitar os barcos pequenos, os veleiros com quilhas móveis, coisa e tal, né? E eu queria dizer uma coisa, a minha grande, que eu me tornei assim, posso dizer uma especialidade, são barcos frágeis. Eu gosto de barcos pequenos. Inclusive a capa do meu livro,
Aqui é O um segundo? Bruma, é um Bruma Mostra ali 19. para aquela câmera ali. Ah, Aqui, ó. aqui. Bruma 19. Aí tu Esse, explica bem ele no livro, né? Eu lembro. esse barco tem 400 quilos. E um dos capítulos, nós passamos 11 dias dentro desse barco. Luiz Alves e o finado Ademir Pires. 11 dias, toda a Lagoa dos Patos com ele. Então isso aí é um diferencial. Tudo relatado no livro, né? Tudo relatado num livro aqui no capítulo. Agora, como é que tu prepara, por exemplo, tua mente para fazer um trabalho desse, ficar 11 dias fora, assim? Se tu for pensar nas tempestades, no vento, como é que, a ausência de vento, ou vento negativo, ou vento não esperado, chuva, né, ondas, porque a gente acha que lagoa é tranquilo. Não é tranquilo. Pelo que tu relata no teu livro, tem dias difíceis ali, apavorantes, né? Como é que tu prepara tua mente para sair? Porque se for pensar nos problemas, não sai. Como é que tu analisa? Vou fazer isso? Tem uma preparação? A Lagoa dos Patos, que na real é uma laguna, né? Porque ela tem contato com o mar, água salgada. Lagoa dos Patos. Tecnicamente é uma laguna, a maior laguna da América do Sul aí, né? Uma laguna, né? Ela, por ser uma área tão extensa, eu sempre falo que ela tem 300 quilômetros, na real ela tem 265 de comprimento, né? Mas a gente sempre dá uma volta a mais, eu arredondo para 300. E ela tem a área mais larga dela de 60 quilômetros. Para ter uma ideia, se tu navegar na costa, eu navego na costa também brasileira, uma lagoa, quando tu tá lá no meio dela, por ela ter as margens baixas, o relevo da costa dela baixa, com exceção ali Tapes, que tem a Serra dos Tapes, né, que tu vê um pouquinho mais de longe, tu fica muito tempo sem ver terra. Pois é. E a lagoa, ela é a receita perfeita para te perder teu barco, porque ela tem muitos bancos de areia, tem banco de areia que tem quase 30 quilômetros ali, né? Então, ela é estrangulada para puxar a brasa para o nosso assado, porque tem outras lagoas muito maiores do que a nossa, mas não são estranguladas. A nossa é estrangulada por bancos de areia. Então, a nossa é a maior lagoa estrangulada do mundo, para botar uma moral na nossa Lagoa dos Patos, né? Mas, cara, é assim, ó. Eu lembro que no teu primeiro livro tu coloca aqui os mapas, né? O mapa aqui, né? De toda a lagoa, a laguna, tudo aqui, né? Todos, Então, imagina tu, eu lendo, eu imaginava, ele é um barquinho minúsculo nessa imensidão. Nessa imensidão. Cara, isso é incrível. Tu tem que ter comunicação, tu tem que estar com o barco em condições. Já é assim, ó. Essa questão de comunicação, tá? Para começar a entrar na lagoa, não tem mais. Tem que te aproximar bem de uma cidade para te ter comunicação. A maioria do tempo não tem internet. Tu não tem internet, sabe? Rádio. Sim. Às vezes, no verão, esse verão no passado, eu levei bastante barco levei para São Lourenço, tive em outros lugares. Às vezes, tu vê um barco e outro, um veleiro. Tu vê mais barcos de pesca, ao longe. Barco de pesca não usa o canal 16, barco de pesca usa o canal deles, né? Pô, tu tá disposto sozinho, a qualquer imprevisto te deixar ali. Então abandonado. hoje melhorou um pouco comunicação. A previsão. Previsão. A previsão melhorou um pouco. Mas na lagoa, quando a gente entra lá dentro, a gente às vezes nós começamos a ter alguns problemas. Nos abrigos nós encontramos que ela tem os abrigos dela, né? E às vezes esses abrigos são de 40 milhas um do outro, dá 80 quilômetros. Isso aí, né? Pô, olha a distância. Alguns ali tem 60 quilômetros. Aí nesses abrigos o cara encontra o pescador. Isso aconteceu várias vezes comigo. E vai para um lado, tu leva uma porranca, tu leva uma paulada de... Tu vem assim, ó, tu tá tentando ir para um lado e quando ela vem assim, ela vem forte. Vem forte. Ela vem forte. Ela não tem. Dá medo, cara. Dá medo. Por quê? Porque a lagoa tem profundidade de 7 metros, a média dela. Saiu da média, da profundidade dela. Se o cara tá numa área ali de 2 metros, por exemplo, tá?
Essa lagoa vai fazer onda. A onda da lagoa pode chegar a 3 metros. Imagina estar no. Porque quanto mais perto quanto mais raso fica, levanta mais a onda. Então, se eu estou numa área de 2 metros, levanto uma onda de 2 metros. Imagina. Na cava da onda, o barco vai fazer isso aqui e vai olhar para baixo. Sim. A quilha do barco está 1 metro para baixo, vou dar um exemplo. E o leme também. Eu estou a 1,50 m do fundo. E se eu bater no fundo com a violência que eu estou ali, com a velocidade, fugindo daquela tempestade, sendo soprado, ali acabou o leme. É interessante isso que tu... Não vai achar que tu vai A dizer... emoção que tu explique para mim, isso é incrível. Eu sinto a energia do teu amor, a tua paixão por velejar. E quando a gente lê o livro, a gente percebe exatamente isso, a gente sente isso. Eu leio o livro assim, especialmente quando tem aquelas missões, né? Aquelas missões que tu coloca, tem 5 dias para chegar em tal ponto, Isso. e o vento não tá bom, a gente fica junto contigo angustiado para chegar logo, Que né? se pegar no meio dessa tempestade, tem que morder os dentes, cuida da retranca, tu vai baixar todos os panos, não adianta tu achar que tu vai velejar, ela vai rasgar tudo. E nesse caso, não tem arrego, é tu contigo mesmo. Não tem. E vamos em frente, não se entregamos, porque tem que chegar no destino. E do jeito que ela tá te mandando, tu vai procurando te ajeitar nas ondas, porque as ondas da lagoa é diferente da onda do mar. A onda do mar deixa o barco se recuperar um pouco. Ela é maior. A onda do mar pode ter 10 metros ali, é maior. Mas a onda da lagoa é menor. Mas ela assim, ó. No teu segundo livro, tu relata a experiência no alto mar, né? Então, sim. Mas, cara, teve um caso, eu queria que tu contasse para as pessoas, que tu machucou o ombro feio, né? Num caso desse. Explica como é que foi essa questão do acidente e por que tu não desistiu de velejar depois desse acidente. Foram 3 acidentes contigo já, graves, né? Tive 3 acidentes graves. Me parece que esse do ombro foi o mais grave, né? Foi. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência e por que tu não desistiu por isso que eu digo... do teu sonho. Por isso que eu digo pro meu pessoal do 3.800 fiéis que me acompanham no YouTube, né? 3.800. Eu ia falar, o cara tem... Só um pouquinho aqui, ó, alemão. Aqui, ó, o cara tem 3.800 seguidores no YouTube, já tá monetizando faz tempo já, né? E já tem 800 mil views nos vídeos, cara. Então é um fenômeno. 800 mil visualizações. Visualizações. 800 mil, 800 mil alguma coisa já. E 3.800 seguidores. É um fenômeno. Mas é que é o seguinte, eu digo pros caras lá, que tem cara que pensa que eu sou... Não, mas tu é um baita. Cara, eu sou um trapalhão, cara. Eu tenho vídeo... Tu é humilde, não pode ser um trapalhão quem fez isso aqui tudo, relatou isso aqui tudo. Eu sei. Vamos colocar as coisas nos seus lugares. Então, um cara que tem experiência, tem coragem e desbrava as águas e os mares. Vamos falar a verdade. Tá, o que aconteceu lá na Bahia, então? Isso, quero que contem isso e a questão do teu ombro. Eu queria citar todos os meus irmãos velejadores que estão comigo nos livros, olha... São todos aqui, e os que não estão também, né? Mas vou citar, eu estava com o Luiz Alves, um projeto de vida que está aqui do livro, né? Ele comprou um barco na Bahia e eu entrei na parte de navegar esse barco. Eu vim com ele, na época a primeira tripulação estava o Beto Biguá e o Campelo junto, nós em 4. Aí depois desembarcaram eles em Porto Seguro, estourou o tempo deles, e eu continuei em dois com Trindade 37, trazendo esse barco da Bahia. Deixa eu entender. Vocês foram até a Bahia buscar um barco. Isso. E desceram daí pelo mar. Pelo mar. Tá. Igual aos de antigamente. Sim. Esse barco depois foi sanado, mas sempre acontece, a gente comprar um barco meio antigo, deu um probleminha no motor, nós vimos só nas velas, sem piloto automático, eu e o Luiz, 2 horas de sono por 2 horas de leme. Cara, isso não é fraqueza. Realmente, não tinha mais nem como entrar lá na cabine. Ficava aqui, ó, um no leme, aqui, era um roda de leme, não era? Um na roda de leme e o outro dormindo no cockpit. Cara, e a vida é assim, né? Às vezes a gente tem dificuldades que temos que superar, né? Entrou um ciclone, nós pegamos o rabo de ciclone, a Marinha mandou um alerta geral que todas
Não, isso aí foi antes do acidente. Aí nós nos escondemos em Caravelas. Sim. Entramos com os pescadores em Caravelas. Onde fica? Lá virou um barco, morreram 4 pessoas. Tem tudo isso aí no jornal, lá eu tenho Sim. guardado. Depois de Caravelas nós saímos. Aí O acidente foi em Espírito Santo, o teu acidente? foi. Aí quando nós continuamos na costa, no Espírito Santo, cara, nós ia passar direto para o Espírito Santo. Que eu tinha acertado com o Luiz Sena, eu não vou tocar o tempo todo assim, agora não tenho essa pressa de tocar para Porto Alegre o barco. Eu fiquei um tempo na Bahia, eu quero agora dar uma olhada no Espírito Santo e depois vou ficar um pouquinho no Rio de Janeiro. Eu já estava 28 dias no barco. Aí no Rio de Janeiro, ele ia ficar um pouco no Rio de Janeiro, aí eu ia vir para casa, aí ele passar uns 2, 3 meses, depois eu ia compor outra Sim. tripulação, ele ia até São Paulo, daí ele ia ficar e foi assim que ele fez. Depois São Paulo, Florianópolis, ele queria escolher um lugar para ele trabalhar e morar no barco. Como é que foi teu acidente daí? O acidente foi o seguinte, ele resolveu entrar no Espírito Santo. Vamos entrar no Espírito Santo, que nós tínhamos que ver para arrumar esse motor. Que lá no Espírito Santo tinha porque lá tem muito barco de pesca, Sim. né? Aquele mar do Espírito Santo. E nós entramos assim, ó, triunfalmente, aquelas do mar, cara. Tu vendo aquelas montanhas do Espírito Santo. Tem vídeo mostrando o Monte Pascal antes, quando nós vimos. E eu tava lendo o teu livro sobre essa passagem aí, eu lembro que tava bonita a história, tava Cara, empolgante a história, perfeito. cara, e tu Cara, contando toda a eu questão do nunca- ciclone e eu tudo mais. nu- E aí dá o acidente, cara. Cara, eu eu fiquei nunca triste. entrei mamão com açúcar. Eu nunca entrei tão macio numa marina. A gente sempre Feliz? entra. Tá feliz? Tu entra meio É. às vezes com o barco meio ladeado, e onde é que não é, e os caras gritam pra ti, não é aí, os caras passam no rádio, ó, o veleiro tal. Sim, tem a companhia. Esse arruma. Mas como é que é? Tu tá com esse autoestima, feliz, É. cai lá embaixo, acidente, Que é. machuca. Como é que tu conseguiu superar isso e voltar a velejar depois? Lá- Explica para as pessoas como é que foi. Lá eu tropecei, cara. Porque Tá. tu fica muito tempo no mar, realmente tu fica. O enjoo não é do mar, o enjoo é da terra, tu pega. E eu tava com uma pasta de dente aqui, uma escova aqui, e eu saltei do barco com um estojinho que eu chamo de estojinho de beleza, que tá ali as coisinhas que o cara carrega, o sabonete e tal, uma toalha, vou tomar um banho no chuveiro, pentear o cabelo tava, né? E vou numa padaria. Eu preciso de uma padaria. O navegador, ele quer ver a padaria. E sabe? aí, tropeçou. Aí eu olhei para trás o nosso bote, que tivemos que encostar, o bote de apoio. Eu olhei para trás, ele meio que vem para trás do barco, ele ia se rasgar, o barco ia pressionar ele nas cracas no pilar do cais. E eu disse, não, eu vou arrumar isso. Aí quando eu voltei, cara, eu não sei, eu dei uma escapada, eu caí entre o barco, a escada, Pra água? me atrapalhei cara, fui pra água, luxação total e violenta, deu, né? Sim. E daí, quando eu tava lá embaixo, eu me lembro que eu tava eu botei assim, eu não sei como fui tão fundo, eu botei a mão assim, tava a quilha do barco. Tava embaixo do barco. 1,40 a quilha pra baixo do barco, Sim. eu tava com a quilha Nossa, assim, ó. foi muito fundo. Aí na quilha eu ainda Foi muito olhei olhei assim, porque a água é bem clara, né? Olhei para não ser esmagado no Sim. cais, né? Aí eu saí assim, aí eu fui resgatado E acabou, voltou pra casa de ônibus. Não foi voltei de avião, de mas avião. eu fiquei 3 dias quebrado lá, eu não avisei minha família, nós não tínhamos outro tripulante, eu tentei tripulante lá, porque eu não podia deixar o Luiz sozinho, estava muito cansado, ele vinha, mas estava cansado, aí consegui, Igor de Caxias do Sul, não vou me esquecer esse cara, o Igor me atendeu, cara, eu tô quebrado, eu preciso só levar o barco até o Rio de Janeiro, e eu ia levar, o Luiz sabe, eu não abandonei, daí eu até preparei lá, me amarrei bem, eu fiquei 3 dias lá. Aí quando o Igor falou, ô Sena, tô indo aí e vou fazer essa perna. A perna é a distância. O Igor chegou lá, aí que eu voltei para casa. E quanto tempo tu ficou sem poder velejar, sem poder fazer o que tu gosta? Isso aqui foi uns... Eu fiquei uns 3 meses muito depressivo, eu tive muito apoio da minha família, Sim. porque foi um tapa na minha cara, sabe?
Foi uma coisa assim, foi muito Isso que eu ia grave. falar, como é que tu fez para superar esse momento? Tem que ter muita força, muita resiliência, né? Eu me tornei um fantasma. Eu ia nos Sim. clubes só segunda-feira, não queria, né? Mas recebendo o apoio do pessoal, aí eu comecei, o meu barco tirei da água, esse barquinho que eu tinha, né? Sim. O da capa do livro, fiz toda a manutenção dele, aí eu fiz a fisioterapia do ombro todo na lixinha, lixando Só, ele. tipo, Karate Kid, Sr. Miyagi ali, Daniel Lá San. sozinho e daqui a pouco vou velejar e seguir. Deu coragem. Aí fiquei velejando só com os amigos. Aí tinha a união, né? Velejador novo que tinha barco, mas não tinha experiência. Aí eu embarcava no barco Sim. e fazia solene, né? A coisa mais forte assim eu não fazia. Aí ensinava eles a fazer, né? E um ajudando o outro. E eu segui, daí velejando assim, apoiando os outros e continuando a velejar, que legal. Mas tipo assim, a puxar âncora eu já não puxava, entendeu? Mas daqui a pouco foi forte de novo. Mas um ano foi bem restrito para mim. Será, com as tuas duas obras, né? Que experiência, que inspiração tu quer passar para as pessoas? Quem lê as tuas obras vai ter que tipo de insight? O que ela pode achar ali que pode ajudar ela no seu dia a dia? Eu vou dizer assim, pessoal. O pessoal tem uma ideia de elitizar muito o mundo das velas, o velejador, né? Eu vou dizer uma coisa assim para vocês. De certa forma até concordo sim, Sim. sabe? Mas eu queria dizer que tem lugar para todo mundo, tá? Se o cara não tem condições de ter um barco ali num clube, tem clubes grandes, médios e pequenos. Se ele não tem condições, ele que tem um barco numa poita, que é tipo uma âncora, tá? Que deixa o barquinho ali, ou na própria âncora, ou deixa esse barco ancorado em algum lugar, tá? Mas não tente comparar as suas condições, a sua vontade, pelos outros. Ou seja, Eu não corri porque quando eu via lá os velejadores lá de Garopaba, os pescadores, nós éramos pobres. sim. Aí quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu entrei mesmo no mundo das velas, eu vi os ricos. Mas mas peraí, como é que mudou tanto assim? Elitizaram o esporte, né? Não. Ou seja, se a pessoa tem um sonho, um desejo, vá Siga. atrás, independente de tu imaginar que não é coisa para ti. Vá, procure, se coloque, busque. Não desista, cara. A sensação e não é só o esporte da vela, é qualquer esporte. Qualquer tá? atividade, eu diria. Qualquer atividade que a pessoa resolver seguir, ela não pode desistir, cara. Ela tem que se sentir bem, sabe? E o mundo náutico, o mundo dos velejadores, é um mundo espetacular. Eu vou dizer uma coisa. Também não sou mais que ninguém, mas eu infelizmente, assim, aconteceu. Eu cheguei já a responder num mês 3 inquéritos de confrontos. Sim. Que cada vez que eu estava lá No policiamento fala? no policiamento. Tá. Uhum. Não que eu saí atrás. Não, atendendo ao rádio. Sim. Estou na patrulha, o rádio manda, desloca até o local, assalto em andamento. Sim. E vai lá, dava os confrontos, é normal, os inquéritos são normais. Faz parte, faz parte. Hoje, eu vou dar uma ideia do que é a saúde mental, espiritual, total do mundo náutico. Eu estou há 10 anos, 12 anos no mundo náutico, assim, acompanhando Sim. mesmo os barcos, as encostadas, barcos do nosso clube, de outros. Eu nunca vi uma agressão no nosso meio. Eu tenho, digamos, porte federal, eu tenho arma. Quem anda comigo tem que ser muito chegado, que já viu que às vezes eu estou no lugar, eu digo pro cara, eu vou sair, cuida ali e tal. Sim. Não existe isso aí. Na verdade, tu te achou, tu te colocou em algo que tu gostava. Exatamente. Que te fazia bem. Exatamente. Né, que deu sentido à tua existência. Isso. E essa acho que a tua maior lição é que as pessoas procurem fazer em suas vidas aquilo que faz bem a elas. Né? Que Exato. trabalha a essência delas. Exato. Que conecta elas ao universo e que realiza as pessoas. E isso eu vou entrar no mundo policial de novo. Porque o nosso veterano que se aposenta, sabe? Ele tem que ter uma ocupação. Sim.
tá? Ele tem que ter um esporte. E eu vou fazer agora, quem está achando aí do outro lado, mas esse barbudo está me contando. Vamos fazer aquele comparativo do cavalo, já que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso, explica isso aí. Que as pessoas acham que é caro, né? Ter veleiro. Esse barbudo tem um veleiro, não, só um pouquinho. O meu veleiro, um veleirinho pequeno, né? Vou dar uma pedrada nos caras que eu adoro eles, mas jet ski, aí sim. Jet ski, lanchão, aí vamos olhar pra cima. É o cabeça branca, né? É, a cabeça branca. Cabeça branca, tem que ter bala na agulha, gurizada, merece. Lancha, né? Agora, velejador é diferente. Tem veleiros caros, coisa e tal, mas o veleiro, ele não tem nem muita velocidade. Sim. O velejador ele pode ser intelectualizado, ele é um cara distinto. O velejador, tu conhece ele ao longo, ele tá no barco dele, ele sabe as correntezas, os ventos, as condições, é bem diferente. Um cara lá, tem cara que tem os barcos, mas tem cara que é aquela coisa ali só de festa, coisa e tal. E tu dizer, né, que velejar a pessoa começa velho já velejando. Assim. É interessante isso, né? Não, eu só vou terminar do cavalo. Tá. Mas esse barbudo lá, só tem uma coisa, aqui no Rio Grande do Sul, vamos comparar um veleiro a um cavalo. Um veleiro a um cavalo. A um cavalo. Em termos de valor, para manter, cuidar, isso? Isso. Vou dar só real, os dois são vivos, tá? Uhum. Pra eles acharem que eu sou louco mesmo. O veleiro é vivo, né? O veleiro é vivo. E tu dizia isso. O veleiro tem alma. O veleiro, quando tu te aproxima do trapiche, ele se mexe. Se tu abandonar ele se destrói. Tu conversa com ele, então. Exatamente. É uma troca de energia. É uma troca de energia. Ele tem nome. Todos têm. Por exemplo, quem fala muito isso é o Mir Klink, né? Sim. O veleiro, ele tem nome, né? Uma chácara também tem nome. O resto das coisas que as pessoas... Carro a gente não bota nome em carro, não mas tem, veleiro né? tem. Mas tem, agora o cavalo, além de nome, o cavalo, além de ser vivo mesmo, né? Tem que ter os cuidados com ele, tem que ter uma fazenda, uma hotelaria, Sim. né? Então eu pago tanto ali pelo meu veleiro. O cara que tem um cavalo mais ou menos ali, ele vai pagar na hotelaria mais ou menos igual. Só que ele vai gastar um pouquinho mais, porque ele tem um veterinário, né? E a preocupação dele é um pouquinho mais do que a minha ainda. Sim. Né? Porque com animal, né? E é uma paixão também, né? Então, Exatamente. Quem é apaixonado por cavalo, por veleiro, jet ski. Jet ski não é tanto, né? Não. O jet ski é mais ostentação. O jet ski é... Ostentação. O veleiro, o cavalo... O jet ski eu calo a minha boca quando eu vejo os socorros, né? Interessante. O jet ski não existe um... pra botar um... Eu tenho amigos... surfista, né? Dos que eu tenho que são melhor, o Fernando, né? O Fernando do veleiro Bueno de Araranguá, né? Pô, cara. Então, nós velejamos bastante lá em Florianópolis, tá? Eu vou me lembrando dos caras, vou mandando abraço, tá? Mas assim, ó, salvar no mar, botar os caras numa onda, o jet ski é perfeito. Sim. Agora, para passar perto dos nossos barcos, tá ali fazendo um café, os caras passam a 200 por hora. Aquele café, foi uma crítica agora do Geraldo Senna aí ao jet ski. Vai te queimar, eles não têm essa noção, mas não vou... Senna, tá? Mas é isso, cada um tem suas paixões, né? Eu respeito. Acho que o veleiro é uma coisa que é uma paixão tua, isso ficou claro, tá no teu sangue, a água tá no teu sangue, tá no DNA. A idade. E a idade? Por que as pessoas em geral são mais velhas que estão velejando? Porque se encontram... Pra ter um barquinho é a última coisa que tu pode ter. Em termos de desejos? Primeiro construiu a casa, ajudou os filhos, construiu o teu carro. Então, quando é a última coisa que um homem pode ter um veleiro, olha a discriminação. A última coisa que nós podemos ter, e quando nós levamos para nossa casa, que não seja um veleiro, seja um barco de pesca. É a primeira coisa que as esposas mandam vender se der problema. Não, nós não temos chance. Veleiro. É o veleiro, é o barco. Vende isso aí, que tá me atrapalhando. Quero estender roupa, esse troço aqui. Mas, né? cara, tu vê que é uma fase da vida que a gente vai tendo uma madureza, uma idade avançada, já tá se aposentando. Eu também tô me preparando minha reserva daqui menos de 2 anos. Fala, e eu queria falar isso aqui, para não ficar no ar. Eu acho que eu também estou dando só enrolando aí. Mas assim, ó,
Algumas pessoas querem uma casa na praia. Chegou a idade de aposentadoria. Sim. Meu sonho é uma casa na praia. Meu sonho é uma casa na serra, né? Então essas pessoas talvez tenham uma casa lá de 200, 300 mil e tem a casa aqui. E se tu aparecer com um barquinho, eles vão dizer que tu é rico. Sim. E o teu barquinho é 10, 15, 20 mil ali. Tá? Algumas pessoas um pouquinho mais assim, aventureiras, motorhome. Meu sonho é motorhome. Meu sonho é bicicleta, viajar pelo mundo. Né? E o cara um pouquinho assim mais que compra um veleiro. Ou um barco que vá mais longe. Então, para chegar a isso, tu já é um cara maduro. Para te ter esse ponto aí, tu já está na maturidade. Quem entra no ramo náutico jovem, velejador, são pessoas... São raros, né? Não é tão raro. É que eles são filhos de velejador, eles já têm eles já têm assim um berço, tá? São atletas. Quem anda no Guaíba, no inverno, um frio, cara, tu vê os meninos desse tamanhozinho, numa pauleira de vento, assim, ó, e eles ali treinando, são atletas de Olimpíadas, do Jangadeiro, do Sul, dos clubes, né? Essa criançada, esse jovem, aí é o outro know-how, entendeu? O meu know-how mais é cruzeirista, né? Mas os velejadores de regata é um outro nível, entendeu? São equipamentos mais tem caros. as categorias dentro de todo tipo de atividade. Vai chegar um veleirinho aí, um laser deles, em inglês, né? Quanto é que esse veleiro aí bota? Meu Deus, aí sim. Mas para quem quer começar, tem condição de começar com preço barato, um barco barato. É o primeiro livro, né? Por isso que eu botei. Então aqui, ó, estamos já se encaminhando para o final do programa, é isso, Alemão? Tá me dizendo aqui, tá fechando o tempo? 10 minutos. E eu quero falar agora das duas obras, que é importante divulgar o teu livro, porque as pessoas possam adquirir essa experiência humana do Geraldo Sena, escrito em duas obras, já tem a terceira em andamento, se não me engano, que vai ser escrita. Estou escrevendo, tô na luta. Qual é o diferencial da obra do Sena? Especialmente a segunda aqui, né? Explica pro povo, aí tem as fotos no final de todas as tuas viagens. As tripulações, barcos. O que é muito legal, que aproxima o leitor do escritor e das suas aventuras. Explica esse QR Code para nós aí, como é que funciona? Isso aqui foi a grande sacada. Isso aqui é no canal do YouTube, né? Tá... Então, eu acho que... Essa câmera aqui. Tá certo aqui? É isso aí, né? Tá. Bota. No YouTube tem o canal. Então, é o seguinte, ó, cada capítulo, durante 7 anos que eu escrevi, tá no capítulo 1 lá em 2013, entrou com QR Code, fez a leitura, vão ter todos os capítulos de 2013. Se eu falar que eu estou na ponta escura, que estou lá no capítulo 1, com esse barquinho da capa, fugindo de uma forte tempestade que entrou, violenta, e que nós, escondidos na ponta escura, olhamos as árvores, nós passamos bem da ponta escura e lançamos âncora, né? E tinha um arvoredo ali, né? E tem ainda. Os ninhos das caturritas voavam Tá tudo filmado. Tá filmado. Se eu falar pro cara que eu tô com um vento forte, ele vai olhar o vídeo ali, porque o cara que veleja conhece. Sim. Pelas nuvens ele sabe a velocidade do vento. Se eu disser que não tem vento, as nuvens são de algodão lá. Sim. Daqui a pouco tem aqueles cirros violentos, ele vai olhar assim, o cara vê pela formação das nuvens, mais ou menos ele sabe se eu estou falando, né? Se eu estou falando se eu estava na chuva, vai aparecer a chuva no vídeo. Top. Não, então assim, ó, quem quiser adquirir os livros dele, entra no site www.simplesmentevelejar.com.br, vai estar lá para comprar o livro, correr entrega em casa, vai saborear, degustar essa obra incrível, as duas obras incríveis do meu amigo Geraldo Sena. A passagem de todos os bancos de areia, que é uma coisa temível, né? Eu passei todos os bancos de areia com vídeo de data, hora e local. Show, isso e mais uma coisa, se eu naveguei 1.500 milhas, são 3.000 quilômetros, para escrever esse livro, pode ter certeza, eu não vou dizer o dobro.
mas às vezes não conseguia chegar até lá, às vezes as condições não eram as que eu queria, né? Eu não sei se eu falei disso, por exemplo, eu queria navegar a 0 grau, eu tenho vídeo, eu com a barba, com gelo aqui na barba. Eu com a barba gelado, frio, 0, sem visibilidade nenhuma lá na Lagoa dos Patos, serração, não enxergava a proa do barco, só por Deus mesmo. Mas é ali, indo para Palmares, por exemplo, com aquele vento oeste, temperatura baixa, eu tinha que descrever aquilo ali. Sim, está muito escrito aqui. Mas antes eu tive que cancelar 2 vezes. Eu estava lá na Barba Negra e estava 10 graus. Não, mas daí não vai dar o vídeo que eu quero. Aquele baita sol, não. Tem que ser na serração, tem que ter gelo na minha barba. E então para dar exatamente o sentimento que é isso. Né? Exatamente. Então tá aqui, divulgamos o trabalho do Sena, divulgamos meu amigo Sena. Tá pela editora, pela Versus Editora, o nome correto é Versus Editora, nosso amigo Estevão. Quero trazer o Estevão aqui. Estevão, te prepara que tu vem para cá. Vamos bater um papo legal, que a gente bateu aqui com o Sena, um papo descontraído, um papo tranquilo, né? Que passou alguns insights importantes e certamente ajudou muita gente a pensar a sua vida. Eu queria só quebrar, assim, cara, não é assim, cara. Como é que os caras são elitizados, não. Eles são eu vi que tu quer marcar muito bem isso. Eles são intelectualizados, são pessoas sensíveis, muito educados, né? E só que tem cara ali, pessoal, que trabalhou muito, os avós deles trabalharam muito para ele ter aquele barco. E tem cara ali que não tem nada, ele não tem nem casa. Tem um sonho de ter. Tem cara ali que tem um barcão. Esse cara tem um barcão. Não, é rico, não. Ele não tem casa. Conheço velejador que não tem carro, não tem uma bicicleta. Ele só tem o barco dele. E às vezes as pessoas ainda querem achacar o cara. Né? Esse cara tem dinheiro, vamos cobrar tanto se for com manutenção, coisa e tal, né? Alemão, assim, ó, tu que tá cuidando aí do sistema aí todo, as primeiras 2 pessoas que escreverem ali para ti, simplesmente velejar, vão levar cada uma um livro do Sena. A primeira que escreveu leva... Sena, mostra aí. A primeira que escreveu leva... Simplesmente velejar Rio Guaíba, né? Isso. E a segunda, Sena... Lagoa dos Patos. Então, por amor à Lagoa dos Patos. Primeira pessoa que digitar simplesmente velejar, leva o primeiro livro, e a segunda, o segundo livro. Depois a gente entrega, porque o tempo está estourado aqui. Nós vamos para os finalmente, depois entregaremos Rogério Teixeira. Rogério, então, Sena, anuncia então, vai autografar. Rogério Teixeira. Rogério, Sena está autografando o livro Simplesmente Velejar, o primeiro. Aqui, tá ali, ó. Que honra, hein, Rogério Teixeira, o escritor autografando para ti, ao vivo, no primeiro podcast Conexões de Vida na TV Líder do Vale. Rogério Teixeira também, meu grande amigo. Cara, mas que experiência interessante, rica, ter aqui o Geraldo Sena. E você que está nos ouvindo, que conhece pessoas com histórias inspiradoras, que podem servir de exemplo, tá ali, ó. Né? Manda para cá. Rogério Teixeira, Líder do Vale, para ele lembrar dessa rádio, desse programa, que bons ventos. Obrigado, um cumprimento nosso dos velejadores. Desejamos bons ventos para ti, para o Alemão, para essa rádio, para esse programa. Sempre bons ventos. Mas vai fazer essas considerações. Quem é o segundo aí? Não? Tá. Então vamos lá. Então quem quiser ser sorteado esse livro aqui, do Sena, né? Bota ali, escreve simplesmente velejar para o Alemão, que ele vai autografar ao vivo. Depois o Sena vai autografar. Sena, considerações finais tuas aí, estamos terminando. Obrigado pela tua presença e pelas belas palavras, exemplo de força, de fé, de foco. Cara, parabéns. Considerações finais tuas aí. Olha, só te agradecer, cara. Te agradecer pelo momento. Eu vou dizer, a primeira vez que eu venho num programa assim, eu nunca vi. Eu já tive no rádio, já tive assim, né? Sim. Mas assim, ó, na televisão. Tem outra dinâmica, né? Ontem na Record. Sim. Também. Cara, eu acho que os brigadianos aqui de Sapucaí, todo mundo te admira.
Manda um abraço pro pessoal da Brigada e pessoal também da Salva lá, galera que... Pessoal do Salva Clube, pessoal de todos os velejadores de Porto Alegre, Brasil, né? E mundo, né? Tem pessoas nossas aí navegando pelo mundo, né? Os policiais do 33 Batalhão, todo policial militar do Brasil e todos os outros policiais, né? Civis, federais. Cara, cuidem com a saúde mental, tentem uma ocupação. Eu 5 anos antes de me aposentar, 4, eu já comprei o barquinho e já vim me preparando, cara. Ou, se tu não quiser comprar um barco, compra um cavalo, acha alguma coisa para te fazer, mas não fique em quarto escuro, não, cara, te aposentou, cara. Tenta guardar um pouquinho da vida pra ti, cara. Bom tá? recado. Muito Tenta guardar um pouquinho da vida pra ti, porque tu merece, cara. Tu usa toda a tua experiência para ajudar as pessoas, tá? Muitas coisas ruins aconteceram, mas não te amargura, cara. Não te isola, tá? Eu acho que as pessoas, e principalmente tu, merece, e a tua família, tá bom? Forte abraço. E a vida continua, né? A vida continua. Com outra experiência. Fala, Alemão. O que tem a dizer? Não? Sena, muito obrigado pela presença, agradeço a todos os nossos ouvintes. O bom do podcast é isso, né? Ele vai ficar o tempo todo no ar. Então as pessoas podem assistir hoje, amanhã, depois de amanhã e ser brindado com esse camarada maravilhoso, o Geraldo Sena. Muito obrigado novamente. Ô, meu querido. A todos que nos acompanharam nessa noite de estreia. A noite de estreia é sempre meio tumultuada, mas foi tranquilo. Obrigado a todos, um grande abraço. Alemão, muito obrigado pela mesa de som aí, na direção do programa. E até o próximo podcast Conexões de Vida. Um grande abraço, até lá.